Na guerra, alguns homens viram heróis, outros escolhem o caos. Esta é a história dos lendários Filthy 13 e do rebelde Jake McNasty MCN. Número 1. Primeiros anos. No dia 24 de maio de 1919, nasceu o nono filho de Ellie Hugh e Rebecca McKinney, batizado como James Albert McKinney. Um nome bonito, mas talvez tenha sido a parte mais delicada da vida desse homem, que futuramente ganharia o apelido McNasty, tão duro quanto sua reputação. Na infância, James era um garoto doce, de sorriso fácil e olhar sonhador. Mas sua vida coincidiu com o período da Grande Depressão, e logo aqueles olhos infantis se tornaram marcados pelo peso do trabalho e pela necessidade de ajudar a família. Em 1931, os MCN se mudaram para Ponca City, em Oklahoma, onde finalmente se estabeleceram. Anos depois, em 1939, James concluiu o ensino médio. Porém, ao contrário do que muitos imaginariam, ele não ingressou no exército imediatamente. Primeiro tentou a área de construção de estradas, mas logo desistiu. Depois, conseguiu emprego no arsenal de Pine Bluff, um lugar repleto de explosivos, combinação perfeita para um jovem com sua personalidade. Ali, aprendeu a lidar com dinamites e mecanismos de detonação, habilidades que mais tarde seriam cruciais em sua trajetória militar. No entanto, um acontecimento inesperado estava prestes a mudar seu destino para sempre. Ninguém poderia prever que aquele garoto, vindo de uma família numerosa e criado em meio às dificuldades, se tornaria um ícone nacional da rebeldia e da coragem. Número 2. Carreira militar. Quando a Segunda Guerra Mundial irrompeu de maneira abrupta, muitos jovens correram para se alistar, movidos pelo desejo de servir como bravos soldados americanos. Mas não foi o caso imediato de James McKinney. Na época, ele trabalhava no Corpo de Bombeiros, e por esse motivo não foi convocado de imediato. Só que manter alguém como MCN longe de confusão era impossível. Ele parecia atraí-la como um ímã. Sua fama de encrenqueiro crescia, até que um episódio mudou tudo. Após uma briga de bar, para evitar ser preso e cumprir pena, ele resolveu se alistar no exército. Sua experiência como bombeiro e, principalmente, o conhecimento de explosivos adquirido no arsenal de Pine Bluff o tornaram um candidato valioso. Assim, em setembro de 1942, McKinney se apresentou em um campo de treinamento em Toccoa, diante de um sargento que o observava com certo ceticismo. Desde os primeiros dias, ficou claro que havia algo diferente nele. Por um lado, era um recruta excepcional, enfrentava qualquer desafio e impressionava com seu desempenho. Por outro, carregava uma personalidade explosiva, difícil de lidar. Ele era ao mesmo tempo brilhante e problemático. Logo em sua primeira semana, protagonizou um incidente memorável. Durante uma refeição, percebeu que a manteiga havia sido comida antes de chegar à sua mesa. Indignado, foi reclamar com o sargento da cozinha. A discussão evoluiu para ofensas e quase terminou em agressão, só sendo contida pelos colegas. 2 dias depois, incapaz de deixar barato, MCN encontrou o sargento sozinho e o espancou. Foi sua primeira ida ao lugar que ele chamaria de sua segunda casa, o carcere militar, conhecido como Stockade. Episódios assim se repetiam. Ele também se recusava a participar do hasteamento da bandeira, alegando pertencer à religião dos Choctaw, povo indígena do qual sua mãe descendia. Argumentava sobre liberdade religiosa diante dos oficiais, sempre em tom sarcástico. Depois de um longo debate, o capitão deu uma ordem direta. Ele deveria estar presente nos rituais, independentemente da crença. Para surpresa de todos, MCN cumpriu à risca essa ordem dali em diante. Um soldado incomum, sem dúvida. Rebelde e indisciplinado, mas ao mesmo tempo dotado de um talento e uma coragem que seus superiores não podiam ignorar. Número 3. O nascimento dos Dirty Five. Dizem que a confusão nunca anda sozinha. E no caso de MCN, isso era pura verdade. Logo, ele reuniu ao seu redor um grupo de companheiros que admiravam seu jeito rebelde e desafiador. As condições da base eram precárias, e esses homens resolveram adotar um estilo de vida pouco convencional. Economizavam água apenas para beber e cozinhar, passando dias sem tomar banho. A atitude logo lhes rendeu o apelido de Dirty Five, os 5 imundos. O que começou como uma piada acabou virando uma espécie de marca registrada. Mas não era apenas a falta de higiene que chamava a atenção. Fora do quartel, o grupo era famoso pelas brigas e pelo gosto por bebidas.
Em uma dessas noites de confusão, MCN e seus amigos entraram em confronto com 2 policiais militares. A cena foi digna de cinema. Quando um dos oficiais tentou atingir seu colega com o cacetete, MCN tomou o bastão e espancou os 2, em seguida disparando as armas dos policiais contra os postes de luz da rua. Claro que o resultado não poderia ser outro. MCN voltou para o Stockade. Dessa vez, como punição extra, foi o único do grupo a não receber a promoção para soldado de primeira classe. Ainda assim, sua fama crescia. Era cada vez mais evidente que ele não era um soldado qualquer. Número 4. O nascimento dos paraquedistas lendários. Os grandes heróis não surgem prontos, eles são moldados pelas circunstâncias extremas. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das formações mais ousadas e respeitadas eram os paraquedistas do Exército dos Estados Unidos. Esses soldados tinham como missão saltar de aviões em plena escuridão, pousar atrás das linhas inimigas e lutar cercados por perigo de todos os lados. Muitas vezes eram lançados no coração de territórios hostis, enquanto disparos antiaéreos cruzavam o céu e explosões iluminavam a noite. A vida de um paraquedista não era para qualquer um. O risco era constante. A possibilidade de não abrir o paraquedas, de ser abatido no ar ou de cair em plena concentração inimiga era enorme. Ainda assim, para muitos, esse era o posto mais glorioso da guerra. Não era apenas uma missão, era um símbolo de coragem e de entrega total. E onde mais alguém como Jake McKinney poderia se encaixar, se não nesse grupo? Sua personalidade explosiva parecia feita sob medida para a função. Apesar de todas as brigas, prisões e problemas de disciplina, seus superiores sabiam que, no campo de batalha, ele era um homem de valor incomparável. Por isso, ignorando os inúmeros incidentes, concederam-lhe as prestigiadas asas de paraquedista. Tornar-se parte do 56º Regimento de Infantaria Paraquedista, pertencente à 101ª Divisão Aerotransportada, era um feito grandioso. Ali, MCN teria finalmente a oportunidade que tanto esperava: enfrentar de frente o exército de Hitler. Para ele, não havia missão mais desejada do que combater diretamente aqueles que representavam o inimigo supremo. Foi nesse momento que Jake McKinney deixou de ser apenas um rebelde e começou a escrever sua lenda como soldado. Número 5. O nascimento dos Filthy 13. No dia 15 de setembro de 1943, MCN e sua unidade desembarcaram na Grã-Bretanha. Ali, o 56º Regimento de Infantaria Paraquedista começou a se preparar para operações que se tornariam decisivas na guerra. Os treinamentos eram duros, físicos ao extremo e exigiam o máximo dos soldados. Mas para MCN e um pequeno grupo de companheiros, a disciplina imposta não significava muita coisa. Todas as noites eles saíam para beber até perderem os sentidos. Muitas vezes voltavam tão embriagados que ainda estavam bêbados no início dos exercícios matinais. Os oficiais tentavam impor ordem, mas era como lutar contra um furacão. O resultado foi previsível. MCN foi parar várias vezes no Stockade, a prisão militar. A rebeldia deles não tinha limites. Um exemplo claro era a recusa em prestar continência aos oficiais superiores. Um gesto simples, mas que representava uma afronta direta à hierarquia militar. Ainda assim, mesmo diante de tanta indisciplina, os comandantes não ousavam expulsá-los. Eles sabiam que esses homens eram preciosos demais em combate para serem descartados. A aparência só reforçava sua fama. Diferente dos soldados impecavelmente uniformizados, MCN e seus parceiros estavam sempre desalinhados, cobertos de poeira e fuligem, com as barbas por fazer e as roupas em estado deplorável. Mas pareciam bandidos ou andarilhos do que membros de uma tropa de elite. Foi por isso que ganharam o apelido que se tornaria eterno: Filthy 13, os 13 imundos. O nome começou como uma piada, mas logo se transformou em identidade. Esse pequeno grupo, com jeito de fora da lei, estava prestes a escrever um dos capítulos mais ousados e lendários de toda a guerra. Número 6. O salto na Normandia. Existem operações que definem o destino de uma guerra e transformam soldados comuns em lendas. Para os Filthy 13, esse momento chegou com a invasão da Normandia na noite do dia D, quando as tropas aliadas desembarcaram na França ocupada pelos nazistas. A missão deles era simples no papel, mas arriscadíssima na prática: saltar atrás das linhas inimigas, segurar uma ponte estratégica ou destruí-la caso os alemães conseguissem capturá-la. Na véspera da missão,
Jake McEnany fez algo que marcaria para sempre sua imagem. Com a pequena lâmina de barbear que vinha no kit de primeiros socorros, raspou a cabeça, deixando apenas um mohawk, um corte inspirado nos guerreiros indígenas. Em seguida, pintou o rosto com uma mistura de tinta branca, usada em aviões, e o preto da camuflagem militar. O resultado foi assustador. Quando os companheiros perguntaram a razão daquele visual, ele contou que era uma homenagem à sua herança indígena Choctaw. Segundo a tradição, os guerreiros raspavam a cabeça e pintavam o corpo antes de ir para a guerra como um sinal de coragem e desafio. Mais tarde, ele admitiria que havia também um motivo bem prático: a infestação de piolhos que assolava a França. Raspando o cabelo, diminuía o risco de ser atacado pelos parasitas. Mas fosse por tradição ou por praticidade, a verdade é que aquele estilo se tornou icônico. As imagens de McEnany pintando os rostos de seus companheiros antes do salto circularam pelo mundo, criando um retrato perfeito do soldado americano destemido e indomável. A noite do salto, no entanto, foi caótica. O avião que transportava McEnany e seus homens enfrentou uma tempestade de disparos antiaéreos. Os céus estavam iluminados por explosões, aeronaves eram atingidas e caíam em chamas por todos os lados. Dentro do avião, um estilhaço quase acertou o McEnany, passando a poucos centímetros de seu corpo. Mesmo diante desse cenário apocalíptico, ele incentivava seus homens a se manterem firmes e prontos para saltar. Quando finalmente pularam, nem todos tiveram a mesma sorte. Muitos foram abatidos ainda no ar, antes de tocar o solo. Outros morreram logo após o pouso, cercados por tropas alemãs. O que deveria ser uma operação organizada transformou-se em um pesadelo de sobrevivência. McEnany conseguiu aterrissar vivo, mas sozinho, em território inimigo. Em vez de se desesperar, fez aquilo que parecia natural para ele: assumiu o papel de líder. Aos poucos, foi reunindo soldados dispersos de outras unidades, homens que também haviam perdido seus pelotões. Formou com eles um pequeno grupo improvisado e seguiu rumo às pontes de Carentan, destruindo estruturas inimigas e resistindo a emboscadas ao longo do caminho. Eles cumpriram sua parte da missão com bravura, defendendo a ponte com todas as forças. Mas o destino foi cruel. Sem saber que McEnany e seus homens ainda estavam vivos, a própria aviação americana bombardeou a área, acreditando que todos haviam sido mortos e que a ponte já estava em poder dos alemães. Por sorte, o grupo de McEnany estava abrigado em uma posição protegida e sobreviveu ao ataque. A missão, vista por muitos como um fracasso inicial, acabou revelando a essência dos Filthy 13. Mesmo em meio ao caos, em menor número e abandonados à própria sorte, eles lutavam até o limite. Para McEnany era a chance de provar mais uma vez que rebeldia e coragem podiam andar lado a lado. Número 7. Jack Womer. Enquanto McEnany lutava pela sobrevivência em Carentan, outro membro dos Filthy 13 também vivia sua própria saga em solo francês: Jack Womer. Ele não tinha a mesma fama extravagante de McEnany, mas era um soldado duríssimo, treinado para suportar as condições mais adversas. Após o salto da Normandia, Womer se viu completamente isolado, sem contato com seu grupo original. Estava atrás das linhas inimigas, em território hostil e com pouquíssimos recursos. Para qualquer soldado comum, essa seria uma sentença de morte. Mas Womer não era comum. Seu treinamento como comando, especializado em infiltração, emboscadas e sobrevivência, foi decisivo. Ele conseguiu se mover discretamente pelo terreno, evitar patrulhas alemãs e até ajudar outros soldados que, assim como ele, haviam se perdido do pelotão. Womer não apenas sobreviveu à Normandia, como voltou a combater em algumas das operações mais intensas da guerra. Participou da Operação Market Garden, onde novamente enfrentou os riscos extremos de saltar em território ocupado, e também esteve presente na Batalha do Bulge, a última grande ofensiva alemã. Em todas essas batalhas, saiu vivo, mostrando uma resistência impressionante. Com a promoção de McEnany, que assumiu funções de maior destaque, Womer herdou a liderança dos Filthy 13. Sob seu comando, o grupo continuou sua trajetória lendária, mantendo a fama de ser indisciplinado fora do campo, mas absolutamente letal quando a luta começava. Um dos episódios marcantes de sua carreira foi a participação no avanço aliado que chegou até a própria residência de Hitler, em Berghof, na região da Baviera. Estar ali, no coração simbólico do regime nazista, foi uma vitória não só militar, mas também moral, que coroava anos de resistência, suor
e sangue derramado. Jack Woomer foi, em muitos aspectos, o contraponto perfeito para a MCN. Menos explosivo, mas igualmente determinado e eficiente, ele era a prova de que os Filthy 13 tinham mais de um herói em suas fileiras. E no fim das contas, foi também o último deles a sobreviver. No dia 28 de dezembro de 2013, aos 96 anos, Woomer faleceu. Sua morte encerrou de vez o ciclo de vida desse grupo lendário, deixando apenas as memórias e as histórias que, até hoje, continuam a inspirar. Número 8. A Operação Market Garden. Após o sucesso da invasão da Normandia, MCN e sua equipe de demolição receberam uma nova missão de alto risco: a Operação Market Garden. Essa ofensiva, considerada o maior ataque aerotransportado da guerra, aconteceu entre 17 e 25 de setembro de 1944, envolvendo tropas dos Estados Unidos e de forças aliadas. O objetivo era invadir a Holanda ocupada pelos nazistas, abrindo caminho do território belga até a cidade de Nijmegen, passando por Eindhoven. O plano tinha duas fases. A primeira, chamada Market, consistia no lançamento de paraquedistas para tomar pontes e rotas estratégicas. A segunda, Garden, envolvia o avanço terrestre para consolidar o território conquistado. Nesse cenário, os Filthy 13 foram cruciais. MCN e seus homens explodiram pontes, destruíram infraestruturas, garantiram o controle de canais e foram essenciais para a tomada da cidade de Eindhoven. E se isso já não fosse impressionante, vale destacar que uma missão programada para durar 6 dias foi cumprida por eles em apenas 36 horas. Apesar de sua fama de indisciplinados, sua eficiência em combate compensava qualquer excesso. Prova disso foi quando a 101ª Divisão Aerotransportada confiou aos Filthy 13 a guarda de 3 pontes vitais no canal de Eindhoven. Essa responsabilidade mostrava o respeito e a confiança que, mesmo relutantes, seus superiores depositavam neles. Amados por uns e odiados por outros, o fato é que os Filthy 13 eram imbatíveis no campo de batalha, e sabiam disso. Número 9. A missão dos Pathfinders. Em dezembro de 1944, a paciência dos superiores com as encrencas de MCN parecia ter chegado ao limite. Foi então que surgiu uma oportunidade, que na prática mais parecia uma forma de se livrar dele. Ofereceram-lhe uma vaga no serviço dos Pathfinders. À primeira vista, podia soar como uma promoção, mas a realidade era outra. Os Pathfinders eram os primeiros lançados em zonas de conflito, responsáveis por preparar os locais de pouso e guiar os aviões de transporte. Era praticamente uma missão suicida. Estatísticas indicavam que apenas 20% desses soldados sobreviviam aos saltos. Em outras palavras, de cada 10 homens, apenas 2 costumavam voltar. Mas se havia alguém incapaz de recusar um desafio, era MCN. Com sua típica ousadia, aceitou. Quando os companheiros do Filthy 13 perceberam que ele partia para treinar, não hesitaram em segui-lo. Ninguém queria deixar o líder arriscar a vida sozinho. Isso dizia muito sobre a lealdade que ele inspirava em seu grupo. Transferidos para Chalgrove, na Inglaterra, os voluntários receberam treinamento intenso. Rapidamente, MCN brilhou mais uma vez. O comandante da companhia, Capitão Frank Brown, reconheceu sua experiência de combate desde a Normandia e o nomeou primeiro sargento interino. Ainda assim, nenhum treinamento poderia prepará-los para o que estava por vir. Número 10. A surpresa em Bastogne MCN acreditava que, ao se tornar Pathfinder, poderia escapar de mais combates diretos, já que esperava que a guerra estivesse perto do fim. Mas a realidade se encarregou de desmenti-lo. No dia 23 de dezembro de 1944, o tenente Shrable Williams apareceu com notícias inesperadas. MCN deveria preparar sua equipe para um salto de combate naquela mesma tarde. O destino era Bastogne, onde a 101ª Divisão Aerotransportada estava cercada e sem suprimentos, sem munição, comida ou remédios. Antes da partida, o comandante de voo foi direto. Essa é Bastogne. Sua divisão está isolada há 2 dias. Não sabemos se ainda resistem, mas vocês precisam saltar lá dentro e garantir a chegada dos suprimentos. O desafio era gigantesco. Sem mapas detalhados, sem fotos aéreas e sem comunicação de rádio, MCN teria que conduzir seus homens praticamente às cegas. Ciente do risco, sugeriu que fossem enviadas 2 equipes de Pathfinders
para garantir que, caso um avião fosse abatido, o outro cumpriria a missão. Assim, liderou 20 soldados rumo a um cenário incerto. As chances eram mínimas, apenas 4 deveriam sobreviver. Mas, contrariando todas as probabilidades, 19 voltaram vivos. Apenas um homem se perdeu na missão. Graças à liderança e à astúcia de MCN, o esforço foi um sucesso retumbante. Mais de 600 aviões conseguiram lançar munições, remédios, combustível e alimentos para as tropas sitiadas. Foi o auge da carreira de MCN. Um momento que eternizou sua imagem como símbolo de coragem, improviso e determinação. Número 11. Pós-guerra e reconhecimento. Após Bastogne, MCN ainda participou de mais uma operação, atuando como observador da 17ª Divisão Aerotransportada durante a Operação Varsity no avanço final contra os nazistas na Alemanha. Era impressionante como ele havia sobrevivido a tantos saltos e missões quase impossíveis. Décadas mais tarde, em 2012, MCN recebeu a Legião de Honra francesa na categoria Cavaleiro, uma das maiores condecorações da França. Um reconhecimento merecido por tudo o que havia feito durante a libertação europeia. No ano seguinte, em 21 de janeiro de 2013, faleceu aos 93 anos, deixando para trás uma trajetória única, marcada pela rebeldia, coragem e liderança. A história dos Filthy 13 mostra que, mesmo em meio ao caos da guerra, havia espaço para homens que desafiavam regras, mas que, na hora da verdade, entregavam mais do que se esperava deles. Jake McNasty MCN e seu grupo provaram que coragem, lealdade e espírito de luta podem se manifestar de formas nada convencionais. Eles não foram heróis no sentido tradicional, mas foram essenciais para mudar o rumo da guerra. Rebeldes, sujos, indisciplinados e, ainda assim, imortais na memória. Um lembrete de que a história nem sempre é escrita pelos mais certinhos, mas pelos que ousam ser diferentes. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!